Bom dia, classe! Hoje nós vamos estar falando da divisão celular, um assunto dentro da biologia que cai muito nas provas de vestibular e provas em geral por aí. Ciclo celular. O ciclo celular é como se fosse a vida da célula, para falar em termos leigos. É uma fase que vai desde o nascimento da célula, ou seja, quando ela surge de uma duplicação, até a morte da célula ou quando ela se duplica, gerando novas células. Nos jovens, o processo de se duplicar serve para crescer. Todos nós começamos com um zigoto. E esse zigoto se divide cada vez mais, fazendo com que nós nos tornemos grandes. Já nos adultos, esse processo simplesmente substitui as células mortas. O nosso corpo está constantemente perdendo células, seja na epitélio, na pele, ou em qualquer outra parte. Elas precisam ser substituídas. Para substituí-las, células precisam se dividir. Essa divisão pode ser estudada entre intérfase e mitose. A intérfase, essa parte do ciclo celular, foi por muito tempo considerada um vazio. Um tipo de parte em que não acontecia nada na ciclo celular de importante. Mas isso está muito errado. Porque nessa fase que o DNA se autoduplica, a intensa atividade metabólica e o crescimento em volume da célula é bastante perceptível. Então, autoduplicação, atividade metabólica e crescimento. Dividimos a intérfase em três fases, G1, S e G2. A fase G1 é uma fase em que a célula está constantemente sintetizando proteínas, enzimas, RNA, tudo que a célula vai precisar para se dividir com felicidade. Observa-se também o aumento da célula. Entra água no citoplasma, no núcleo, porque, concorde comigo, quando a célula se divide, ela divide o seu volume também pela metade. Se a célula não aumentasse antes de se dividir, ela ia ficar cada vez menor. Como ela aumenta antes de se dividir, o seu volume é mantido o mesmo. Entre a fase G1 e a fase S, final de 1 e início de S, ocorre a duplicação dos centríolos, que são organelas importantes para a divisão celular. A fase S é marcada pela duplicação da cromatina, que se torna cromátides. E a fase G2 ocorre a condensação das cromátides formadas na fase S. E depois da fase G2, nós entramos na mitose. A função básica da mitose é duplicar o núcleo e dividir o citoplasma. Ela é representada na maioria dos gráficos e planilhas por aí pela letra E com um tracinho de exclamação, assim. Ela se divide em prófase, metáfase, anáfase e telófase. De novo, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Sendo a prófase a primeira fase, vamos começar por ela. É na prófase que as cromátides irmãs, ligadas por um centrômero, que são proteínas adesivas, começam a se condensar. Os centríolos, que se duplicaram, como você pode lembrar, entre as fases G1 e S, movem-se para os polos da célula, formando as chamadas fibras de Aster. Aster seria uma proteína. O nucleolo desaparece e o núcleo fica indefinido. Mas por que o nucleolo desaparece? Porque as cromátides irmãs estão condensadas. E o material genético condensado é inativo, não pode replicar RNA e nem se duplicar de novo. Dessa forma, o nucleolo, que é basicamente RNA-R, deixa de existir. O rompimento da carioteca marca o fim da prófase e o início da metáfase. Na metáfase encontramos cromossomos em sua máxima espiralação. Isso é uma coisa muito boa para os pesquisadores, visto que eles podem definir o cariótipo humano nessa fase. Mas o que é o cariótipo? O cariótipo é uma conjunto de dados que informam ao pesquisador os cromossomos humanos. O que está em cada lugar. Pela observação disso, ele pode definir a cor dos seus cabelos, as doenças que você tem ou pode vir a ter, os traços genéticos que você pode passar para as gerações posteriores. Tudo isso é muito importante nas áreas de biomedicina, medicina. Na metáfase também a fixação das cromátides pelo cinetócoro, que é uma certa parte em volta do centrômero, e pareação dos cromossomos, tudo isso nas fibras de Aster, na chamada placa equatorial, que é essa região central da célula. Entramos em anáfase, que é uma fase bastante curta da mitose, sendo que todo o processo desde o começo da intérfase até o final da mitose tem cerca de 24 a 30 horas. As fibras de Aster nessa fase se encurtam, e tudo isso gera um processo lógico bem simples. Fibras encurtadas, ocorre a separação das cromátides irmãs pela quebra do centrômero. Essas cromátides, que estão bem condensadas e por isso podem se mover facilmente pelo material genético, começam a migrar para os polos onde estão os centríolos. Essa migração é relativamente rápida, então agora começa a preparação para a citocinese. Essa preparação
ocorre na telófase, em que a célula prepara seus dois núcleos, que ela tem que ter para se dividir em duas. A reorganização da célula ocorre que a carioteca se reorganiza, o núcleo se reorganiza e o nucleolo volta a ser observável. Depois desses três processos acontecerem, você pode ter um resultado de dois novos núcleos numa célula só. Bem, ambos os núcleos de que eu falei vão ter o mesmo material genético da célula-mãe. Isso é muito importante, que a célula-filha tenha o mesmo material genético. Qualquer mutação é potencialmente catastrófica, podendo gerar um câncer, uma disfunção. É horrível. Tem que ser igual. Se não é igual, existem pontos de análise em que o corpo vai tentar eliminar essa célula defeituosa antes que ela possa se reproduzir e gerar uma reação em cadeia. Mas digamos que a célula está com seu material genético em dia, tudo certinho, parte para a citocinese, que é a divisão do citoplasma. A citocinese ocorre de maneira diferente nas células animais e das células vegetais. A célula animal ela é englobada por uma membrana semipermeável chamada de membrana plasmática. Essa membrana não é difícil de cortar. Então tudo que tem que acontecer é que um anel de actina forma-se em volta dessa membrana e começa a comprimi-la cada vez mais, formando uma invaginação que aumenta até que as duas células acabam se separando. Aí esse processo chama-se citocinese centrípeta. Centrípeta, fora para dentro, centrípeta. Já nos vegetais, que por fato de não serem circundados por uma membrana plasmática, mas sim por uma parede celular bastante forte, é necessária a formação de um fragmoplasto. Mas o que é um fragmoplasto? Bem, um fragmoplasto não passa de um conjunto de vacúolos formados no complexo de Golgi. Ele se dirige para a periferia da célula e lá ele divide o citoplasma, forma uma nova parede celular e assim dividimos as duas células filhas. Esse processo chama-se citocinese centrífuga. Centrífuga, dentro para fora, centrífuga. Vamos ter um resumo rápido. A divisão celular sempre vai começar pela intérfase. Intérfase é dividida em G1, S e G2. Fase G1. Intensa atividade metabólica, crescimento celular. Fase S. Duplicação dos centríolos e do material genético. Fase G2. Espiralação das cromátides. Vamos para a mitose. Prófase. Rompimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, desaparecimento do núcleo. Os centríolos migram para os polos da célula e lá eles começam a formar as fibras de Aster. Metáfase. As cromátides irmãs se fixam nas fibras de Aster e pareiam-se. Anáfase. As fibras de Aster começam a encurtar, puxar as cromátides para os dois lados, quebram as duas e as cromátides começam sua viagem, cada uma para um polo da célula. Telófase. Com as cromátides em cada uma em seu polo, os núcleos reorganizam-se, se reformam. Acabamos com dois núcleos numa célula só. E vai ter que acontecer uma citocinese. Na citocinese nós dividimos o citoplasma. Cada pedaço vai ficar com um núcleo, suas organelas, e vamos solucionar o problema do ciclo celular. Vamos lá. Célula animal. Toda célula animal é circundada por uma membrana plasmática. Essa membrana sofre a compressão de um anel de actina durante a citocinese. E essa citocinese, esse anel de actina acaba partindo a célula em duas. Aí isso chama-se citocinese centrípeta. A célula vegetal, que é mais dura, não pode ser dividida assim. Dessa forma forma-se um flagmoplasto, que vai para a placa equatorial, bem no meio da célula, divide o citoplasma, forma-se uma nova parede celular, dividindo a célula vegetal em duas. Fim da citocinese. Essa citocinese pode ser chamada de citocinese centrífuga. E, bem, é tudo isso conteúdo. Muito obrigado pela visualização. Deixe seu like, compartilhe se puder, espalhe para os amigos. Obrigado, até a próxima. Nossa.